Oi, gente. Retomando nossas aulas, agora sobre tecido conjuntivo. Vou falar um pouco sobre as características gerais desse tecido, sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo frouxo, denso e um pouco sobre a capacidade de regeneração. Começando pelas características gerais desse tecido. Bom, o tecido conjuntivo, ele é o também chamado de tecido conectivo, ele é o tecido mais abundante do corpo. Ele está presente em quase todos os órgãos e ele ajuda a unir os demais tecidos e ainda contribui para a sua nutrição, defesa e transporte de substância entre estes tecidos. Esse tecido conjuntivo ele é derivado da mesoderme, que é um folheto embrionário, na qual eu comentei na aula sobre tecido epitelial. E a principal característica do tecido conjuntivo é a grande quantidade de matriz extracelular, na qual as suas diversas células estão imersas. E existe uma grande variedade de tecido conjuntivo, né? Entre eles o tecido conjuntivo propriamente dito, que também pode ser subdividido ainda em frouxo e denso, e tecidos conjuntivos que vão assumir uma função especializada, que é o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Sobre tecidos conjuntivos especializados, nós vamos ter uma aula só para isso. E o foco da aula de hoje é sobre tecido conjuntivo propriamente dito, né? Então, bora lá para ele. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é um tecido mais genérico e que a sua função é preencher os espaços vazios deixados por outros tecidos, mas ele também consegue sustentar outros tecidos, né? Ele vai auxiliar no transporte, na defesa e também na nutrição, como era o caso, por exemplo, do tecido epitelial, que é um tecido vascular e que precisava de um tecido conjuntivo adjacente para estar levando ali nutrientes para aquelas células. O tecido conjuntivo ele é formado por uma matriz extracelular e por células diversas, né, que estão imersas nessa matriz. A matriz extracelular ela é composta por uma parte amorfa, ou seja, sem forma, que contém uma substância gelatinosa constituída de água, de sais minerais e o ácido hialurônico, né, que é a nossa cola biológica, muito utilizada em processos estéticos. E a porção fibrosa da matriz extracelular é composta por fibras proteicas, né? Fibras proteicas de colágeno, de elastina e de reticulina. Então, a fibra proteica de colágeno ela vai possibilitar maior resistência naquele tecido. A fibra elástica, né, composta por elastina, ela faz com que nossa pele ela possa voltar, por exemplo, à sua forma inicial após ser esticada, então ela confere elasticidade aos tecidos, e a reticulina, que é um colágeno específico que está disposto em rede e que vai possibilitar, né, a ligação do tecido conjuntivo com outros tecidos vizinhos. A principal célula constituinte do tecido conjuntivo é o fibroblasto, que vai estar ali sintetizando colágeno, que é a proteína mais abundante do corpo, e o fibroblasto ele é uma célula jovem, ativa, que quando começa a envelhecer, a gente passa a chamar de fibrócito. Né? No tecido conjuntivo também tem os mastócitos, que produzem e secretam a heparina, que é um anticoagulante muito importante. A histamina, que é uma vasodilatadora também muito importante no processo de inflamação, em processos alérgicos. Os macrófagos, que vão estar ali atuando na defesa dos tecidos, né, fagocitando organismos estranhos ao nosso corpo. E os plasmócitos, que vão produzir anticorpos, também atuando na defesa ali dos tecidos. Bom, o tecido conjuntivo, ele, propriamente dito, ele ainda pode ser subdividido em tecido conjuntivo frouxo e denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele possui muitas células e pouca matriz extracelular. E além disso, as suas fibras, elas vão se distribuir frouxamente pelo tecido, né? Então aqui a gente tem na imagem a fibra proteica e as células. Então, possui grande quantidade de células e as fibras elas vão se distribuir frouxamente. Né? Esse tecido conjuntivo frouxo, ele é encontrado para encher espaços vazios não ocupados por outros tecidos. E é isso. E o tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso, ele possui grande quantidade de fibras colágenas e a célula mais abundante desse tecido é o fibroblasto.
Esse tecido, ele pode ser dividido em modelado, na qual, deixa eu ver se eu consigo aumentar, na qual as fibras, elas se orientam, elas estão arranjadas de uma forma ordenada, né, como vocês podem observar aqui. Essa aqui é a imagem de microscópio óptico. E vocês observam que as fibras, elas estão orientadas de forma ordenada. Esse tecido conjuntivo denso modelado é o que está presente ali nos ligamentos e tendões. E o tecido conjuntivo não modelado, na qual as fibras elas não possuem uma orientação definida e está presente ali na derme, nutrindo a nossa epiderme, que é um tecido epitelial. E agora, falar sobre a regeneração, né? Uma característica interessante dos tecidos conjuntivos é essa capacidade regenerativa, né? É por essa razão que as células ósseas estão em constante atividade metabólica, reconstruindo internamente a estrutura do osso. Do mesmo modo, as células sanguíneas, elas são continuamente repostas, o que garante a manutenção do volume do sangue, e esse tecido conjuntivo ele ainda pode invadir outros tecidos e ocupar áreas danificadas em tecidos cuja capacidade de regeneração é bem pequena, como por exemplo quando ocorre um infarto do miocárdio, lá no músculo do coração, que é o músculo cardíaco. Quando ocorre um infarto, aquele tecido ele fica lesionado. Só que como o músculo cardíaco ele possui uma capacidade de regeneração baixa, para ocupar aquele espaço do tecido lesionado, acaba que o tecido conjuntivo ele invade e gera fibrose, né? Gera uma cicatriz. Só que a caracterização, né, a característica do tecido conjuntivo ela é muito diferente do tecido muscular. E acaba que o funcionamento do coração ele fica prejudicado, né? Porque aquele tecido que foi depositado ali, o tecido conjuntivo, ele não vai possuir a mesma função que o tecido musculocardíaco, né? Que é a capacidade de contração. Então, o funcionamento do órgão fica comprometido. E aí, se a lesão ela for muito grande e o tecido conjuntivo invadir, né? Ter que invadir outras áreas e gerar maior fibrose, acaba que o coração, o funcionamento do coração por completo é irreversível, né? E aí fica comprometido. E também salientar sobre o papel importante do tecido conjuntivo na formação da cicatriz, né? A cicatriz ela é exatamente o resultado do acúmulo de fibras colágenas que são depositadas pelo fibroblasto no processo de cicatrização, né? E aqui a gente tem a cicatriz. Peraí. Ui. Aqui a gente tem a cicatriz que é resultado do depósito de fibras de colágeno ali pelos fibroblastos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei as principais características e falei aquilo que é importante a nível de Enem. Estudem, façam resumos, façam exercícios, porque é muito importante esse processo ativo durante o estudo de vocês. E qualquer dúvida eu estou aqui e até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula é sobre tecidos conjuntivos especializados. Espero vocês!